Foi uma piada que eu li num site com informações sobre a ponte. Que é... como é que era a piada? Peraí, esqueci-me. Sabes quantas pontes tem o Porto? As mesmas que Gaia. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Porto Aqui Tão Perto. E hoje estamos na Ponte da Rábida. Ai, eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Uma das pontes mais movimentadas da cidade, a Ponte da Rábida é uma ponte sobre o Rio Douro que liga o Porto a Vila Nova de Gaia. Desde a década de 1930 que era necessário criar ligações alternativas às antigas pontes Dona Maria Pia e Dom Luís de modo a responder ao crescente fluxo da circulação rodoviária. No tempo da sua construção, em 1963, a ponte tinha o maior arco de betão armado de qualquer ponte do mundo. O comprimento total da plataforma é de 614 metros, tendo uma largura de 26 metros. O seu vão de 270 metros e 52 metros de flecha, arco esse constituído por duas costelas ocas paralelas de 8 metros de altura ligadas entre si por contraventamento longitudinal e transversal. Tinha duas faixas de rodagem e duas faixas laterais para peões e ciclistas. Na década de 90 foi alterado o número de faixas rodoviárias. O responsável pelo projeto foi o engenheiro Edgar António Mesquita Cardoso e contou com a participação do arquiteto Inácio Pérez Fernandes e do engenheiro José Francisco Azevedo e Silva. A Ponte da Rábida da ponte entre Porto e Vila Nova de Gaia a ser construída para a circulação rodoviária, sendo uma das 6 pontes ainda existentes na cidade do Porto, sendo estas por ordem de construção a Ponte Dona Maria Pia, a Ponte Luís I, a própria Ponte da Rábida, a Ponte de São João, a Ponte do Freixo e a Ponte do Infante. Por volta da década de 40 constatou-se que a circulação da Ponte Dom Luís I se fazia com muita dificuldade, motivado sobretudo pela expansão demográfica do distrito do Porto e do concelho de Vila Nova de Gaia, e reconheceu-se a necessidade de uma travessia alternativa. Em março de 1952, a Junta Autónoma das Estradas adjudicou a elaboração dos anteprojetos a um engenheiro de pontes de renome, o professor Edgar António de Mesquita Cardoso, e o projeto viria a ser aprovado em 1950. A obra foi adjudicada à empresa Engenheiro José Pereira Zagalo, sediada em Aveiro, que construiu um escritório exclusivo para a obra na Beira Rio, que é hoje um restaurante. Com um custo de cerca de 240 mil contos, em março de 1957 foram iniciadas as obras. Na sua construção foram gastas 20 mil toneladas de cimento, 58 mil metros quadrados de betão armado, 2.250 toneladas de aço nos varões e 2.200 toneladas de aço laminado no cimbro utilizado. A 22 de junho de 1963 é finalmente inaugurada a Ponte da Rábida, dispondo de 4 elevadores para que os peões pudessem vencer a distância de 70 metros do rio ao tabuleiro, facilitando em muito a travessia pedonal. Nas torres dos elevadores, parte integrante da estrutura daquela obra de arte, podem observar-se 4 esculturas ornamentais com 5 metros de altura, fundidas em bronze. 2 do lado do Porto, do escultor Barata Feio, conjuntamente com o escultor Gustavo Bastos, simbolizando o gênio acolhedor da cidade do Porto e o gênio da faina fluvial e do aproveitamento hidroelétrico. E 2 do lado de Gaia, do escultor Gustavo Bastos, representando o domínio das águas pelo homem e o homem na sua possibilidade de transpor os cursos de água. Reconhecida como uma das obras-primas da engenharia das pontes, a Ponte da Rábida foi considerada Monumento Nacional no preciso ano em que completou 50 anos desde a sua conclusão e abertura a tráfego. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também o YouTube. E visitem o nosso site para mais notícias sobre a cidade do Porto. Nós voltamos no próximo episódio para mais um Porto Aqui Tão Perto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Ai, eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Os factos mencionados neste vídeo foram verificados cautelosamente pelas responsáveis do projeto, porém não estão isentos de possíveis erros. Aconselhamos a não acreditar em tudo o que vem na internet e, em caso de dúvida, contacte o seu historiador ou guia turístico.